É um quadro desafiador, né, senador? A gente viu agora no final de novembro o Senado aprovou o Plano Brasil Maior, que é a proposta do governo federal para fortalecer a nossa indústria. O senhor é um defensor de inovação tecnológica, é um defensor de uma educação de mais qualidade há muito tempo, né, senador? Esse plano, ele está em consonância com as suas bandeiras? O senhor acha que esse é um bom caminho? Eu acho que o plano aponta na direção correta. Ele combina uma série de medidas que, de alguma maneira, atendem essa agenda pró-competitividade. Ele promove desonerações tributárias, ele amplia o financiamento para essa área de fomento tecnológico. Ele, de certo modo, ele oferece ao setor exportador brasileiro algumas vantagens com o Reintegra, que é um elemento importante. Então, eu acho que o plano, ele, nas suas grandes linhas, ele vai na direção correta. No entanto, o grande desafio de política industrial é a coordenação dentro do próprio governo, ou seja, a velocidade dessas medidas, o sentido de urgência que tem que ser dado a essa agenda. Porque eu costumo dizer, especialmente aqui nos debates do Congresso, que o tempo econômico não espera o tempo político. Ou seja, as pressões que nos são trazidas por esse novo cenário internacional não podem esperar que o tempo político, em função das características do debate parlamentar ou da velocidade das decisões, nós não podemos ficar esperando. Quer dizer, temos que dar um sentido de urgência a essas decisões. E os desafios que o setor industrial ele enfrenta, eles podem ter resposta a médio ou curto prazo para fazer frente a essas novas pressões? Ou, na verdade, essa crise pode ajudar a alavancar esse setor para, no futuro, ter uma resposta melhor? Eu acho que essas pressões competitivas sempre, historicamente, nos colocam o desafio de poder responder a elas. Lembre-se que quando nós tivemos a redução das tarifas de importação, que foi algo que ocorreu no início do governo Collor, em que as tarifas de importação foram baixadas, muitos naquele momento temiam pela sobrevivência de alguns setores da indústria. E graças a essa pressão, a indústria brasileira pôde responder, modernizou-se, ganhou produtividade, em suma, respondeu de maneira positiva. Eu acho que temos condições de avançar. É evidente que essa agenda que eu referi é densa, é desafiadora, é complexa, mas eu acho que é possível a partir do Plano Brasil Maior, a partir do esforço que o próprio setor privado promove hoje para poder investir mais em inovação. E o esforço que também, de forma articulada, o setor público, as entidades como, por exemplo, as do Sistema S, vem realizando para melhorar a capacitação da nossa mão de obra, eu acho que tudo isso pode fazer com que a indústria brasileira possa ganhar competitividade nos próximos anos. O Brasil tem algumas vantagens. Nós temos um mercado interno muito expressivo, ou seja, é possível imaginar que a indústria brasileira tenha escala, porque ela tem um mercado doméstico que é expressivo. Nós temos uma boa dotação de recursos naturais e nós temos, de resto, um setor empresarial competente e, por que não dizer, um trabalhador que responde de forma muito positiva aos programas de treinamento, de capacitação e de investimento em educação. Para finalizar nossa entrevista, há uma parcela que cabe ao Congresso nesse contexto para colaborar com o setor industrial, né, senador? Esse é um ponto que nós temos no debate da Comissão de Assuntos Econômicos e aqui no plenário lembrado, é que o Congresso tem que oferecer uma contribuição à implementação dessas medidas, no sentido de conferir a elas esse sentido de urgência, ou seja, ter a compreensão de que nós não podemos esperar muito por essas medidas. Mas já tivemos um bom exemplo no que diz respeito ao Plano Brasil Maior, de que o Congresso foi ágil no sentido de poder logo garantir a aprovação do plano. Eu espero que possamos avançar mais e o papel do Congresso é fundamental. O senhor é otimista com relação à possibilidade de uma reforma tributária? Esse é um assunto que já está aqui no Congresso
mais de uma década, né? Devo lhe dizer com franqueza que, pela minha experiência, eu cheguei no Congresso em 1999 com o grande objetivo de ajudar a essa agenda de reformas. Avançamos muito pouco. Hoje, eu defendo a ideia de que uma reforma ampla, sistêmica, uma reforma a um só golpe, nós não vamos promover. Eu acho que nós temos que consagrar a ideia de algo incremental. Nós temos que ir melhorando o ambiente atual da tributação, porque isso, do ponto de vista político, é muito mais viável. Exemplos. O regime simplificado de tributação para a pequena empresa foi um avanço importante, foi uma espécie de reforma tributária para os pequenos. Essas desonerações que estão sendo promovidas através do Plano Brasil Maior, o início de desoneração da folha de pagamentos, a ideia de que não se deve tributar os investimentos, tudo isso representam já alguns avanços para a melhoria do ambiente na área da tributação. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. E a você que nos acompanha, muito obrigada pela atenção. Eu sou Tânia Horman, falando para a TV Senado, Agência Rádio Senado e as rádios conveniadas. E se você quiser entrar em contato conosco, por favor, nos ligue no 0800 61 22 11. A ligação é gratuita. Ou acesse www.senado.gov.br/TV.